Música, inteligência e personalidade. Eu sou Gabriel Fernandes e seja bem-vindo ao meu canal. O livro de hoje é essa obra, publicada originalmente na França em 95 e que ano passado, em 2019, ganhou a sua primeira edição brasileira, sendo publicado pela Vide Editorial. O livro foi escrito por um cardiologista vietnamita radicado na França, o Dr. Minh Dun Nguyen, e ele se propôs a avaliar o impacto da música no intelecto e na personalidade dos ouvintes, em especial dos jovens e crianças. Mas no fim das contas, a obra trata muito mais de civilização do que de música propriamente. A motivação para escrever o livro veio de uma experiência pessoal do Dr. Nguyen. Ele tinha como hobby a patinação artística, um esporte particularmente elitista, e não pôde deixar de perceber a diferença de repertório adotado pelos patinadores mais jovens. Ao invés de usarem músicas suaves e elegantes, como a valsa, esses jovens preferiam as batidas daquilo que o autor denomina a cultura tam-tam. É uma expressão que ele usa para se referir à música massificada com preponderância do ritmo em detrimento da melodia, como é o caso do rock e do techno, e aqui no Brasil o grande exemplo talvez seria o funk carioca. Mas não foi só o repertório diferente que chamou a atenção do escritor. O Dr. Nguyen percebeu que esses jovens frequentemente tinham dificuldade de dançar no compasso, eles nem sequer sabiam o que era o compasso, e muitas vezes apresentavam também problemas cognitivos, como a dificuldade de se concentrar. Muitas dessas crianças, mesmo vindas de um meio social privilegiado, tinham um desempenho muito preocupante na escola. Ele decidiu então pesquisar sobre a influência negativa da música do tam-tam sobre as crianças. O assunto não havia recebido a devida atenção pelos pesquisadores, que se concentraram em analisar apenas os efeitos benéficos da música sobre crianças com problemas mentais diversos. Apesar de o livro ter sido escrito na França há mais de 20 anos, ele traz surpreendentes paralelos com a situação vivida hoje no Brasil. Além da cultura tam-tam, que exacerba a emotividade e a sensualidade em detrimento do desenvolvimento intelectual, o autor também questionava os chamados métodos globais de leitura e alfabetização, que, por sinal, foram denunciados recentemente na trilogia Pátria Educadora do Brasil Paralelo. Tudo isso contribuía para uma espécie de regressão civilizacional, para uma volta à selvageria entre os jovens. E tal retorno via sempre acompanhado de violência, pois, como o autor nota, civilização é sinônimo de controle de si, de organização e de ordem. Ainda na introdução, há uma mostra do pensamento dos gregos antigos sobre música. Acreditava-se que a música era capaz de formar o caráter e os costumes dos homens, restabelecer a harmonia nos corpos e espíritos e até que ela exprimia a própria harmonia do universo. O desleixo com a escolha das músicas que seriam ouvidas pelos cidadãos, e especialmente pelos mais jovens, de acordo com essa visão, é algo extremamente deletério. E como o Dr. Nguyen mostra ao longo do livro, há fundamentos científicos que dão apoio a esse pensamento. O primeiro capítulo trata do mecanismo de audição, do qual não se sabe lá muita coisa, na verdade. A hipótese da via de condução aérea, que foi amplamente aceita por um longo tempo, explicava a transmissão do som como sendo uma sucessão de vibrações que chegava até o ouvido externo, de onde procedia para o ouvido médio e de lá ia para o ouvido interno, onde o nervo auditivo finalmente levava as mensagens para o cérebro. No entanto, essa visão é atualmente contestada por pesquisadores. Seja como for, sabe-se que a audição se adapta às características da língua materna e modela os processos de fonação e elocução, ou seja, os processos de emissão de som. Há também uma relação entre audição e motricidade, de modo que certos métodos de ensino de música aliam a percepção de sons a determinados gestos. Ora, com a audição repetida de músicas da cultura tam-tam,
a região do cérebro responsável pela audição não se desenvolve na sua plenitude, afetando o desenvolvimento cognitivo da criança. Por conta da conexão entre os processos de audição e fonação, a criança exposta a esse tipo de música continuamente apresenta uma dificuldade de se expressar verbalmente e pode ter um desempenho fraco na escola. Não é de se espantar, portanto, que muitos jovens, e há bastante tempo, na verdade, vêm desenvolvendo esse problema de se expressar e muitas vezes acabam repetindo diversas vezes uma palavra, como por exemplo, tipo, ao longo da frase. O autor escreve, abre aspas, muitas pessoas buscaram derrubar governos e mesmo mudar o mundo através da canção, fecha aspas. Os movimentos de insurreição e os governos ditatoriais não negligenciaram esse poder da música. Ao contrário, eles usaram canções para transmitir os seus valores e ideais. Ao ouvir músicas com essas mensagens, mesmo de maneira involuntária, o cérebro responde com uma modificação do seu modo de ouvir e, portanto, de compreender as mensagens do mundo exterior. Isso pode até mesmo levar a uma alteração da personalidade da criança. E podemos apenas especular sobre os efeitos da música libidinosa ouvida pelas crianças no Brasil. O volume alto e as músicas de má qualidade tornam o homem violento, agressivo e depressivo. A propensão à violência pode ser notada facilmente nos shows de rock pesado, onde se formam as famosas rodas punk. Por outro lado, a balbúrdia não se instala nos ambientes onde se tocam valsas, como o autor mesmo nota. E com relação à depressividade, basta olhar os índices crescentes de suicídio e a estranha popularidade de certas músicas, pela falta de um termo melhor, depressivas. Há um problema sério e pouco discutido abordado pelo autor. É quando a criança cresce em um ambiente conturbado onde a briga entre os pais é frequente. A criança acaba acionando um método de defesa que bloqueia as palavras dos pais. E como o autor mesmo diz, elas ouvem, mas não escutam. E se esse hábito se arraigar na criança, quando ela crescer, será incapaz de dar ouvidos aos conselhos, ordens, pedidos e reclamações vindos dos pais, tornando-se alguém desobediente sem um motivo aparente. O Dr. Nguyen analisa o histórico da propagação da música de massa, citando dois fatores principais, o comercial e o revolucionário. O primeiro é bastante claro. A massificação da cultura e sua homogeneização de ordem internacional facilita a criação de produtos musicais altamente rentáveis e efêmeros, logo, facilmente substituíveis. O fator da contracultura, por sua vez, está ligado à criação do homem novo, responsável pela instauração do paraíso na Terra. Para tanto, é necessário destruir a ordem vigente, atacando as bases da civilização ocidental, particularmente o cristianismo. No último capítulo do livro, o autor trata da solução para o problema, uma solução que não é fácil de ser aplicada. A civilização ocidental tem de recuperar a sua origem, tem de voltar a ser greco-latina e judaico-cristã. Isso implica, em primeiro lugar, a restauração de seus pilares, o direito romano, a filosofia grega e a moral judaico-cristã. E, juntamente com isso, é necessário restaurar também a alta cultura, restaurar o amor pelas artes, em particular pela música. Não há tanto um problema na música de massa, desde que o ouvinte tenha sido devidamente instruído na música de tradição europeia. Em outras palavras, as mudanças não deveriam vir para substituir uma cultura, mas apenas para acrescentar algo a ela, para enriquecê-la. Mas a cura dos problemas em questão só virá com a restauração das bases da civilização ocidental. Por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.